Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos do nosso Fluminense. E bora, antes de qualquer coisa não esqueça de... arrebenta no like! Arrebenta nesse like! Clique no gostei! E, gente, vídeo com bastante coisa pra gente comentar. Hoje vocês vão achar que eu tô fazendo Hora do Fla, mas não é isso, né? Mas como o Fluminense tem daqui a 5 dias uma final, meu amigo, parece que lá no rival aconteceram coisas que ninguém imaginava. Bom, se você tá numa caverna e você não viu, o Felipe Luiz foi demitido, tá? Foi demitido, pegou como uma bomba, assim, você não tinha o Felipe pensava nisso e tudo mais, né? O Flamengo ontem se classificou para a final goleando o Madureira por 8-0 e teve a torcida ainda assim gritando vergonha, time sem vergonha, né? Vi que muita gente achou aquilo um absurdo, eu sinceramente... Vocês acham o quê? Que uma vitória contra o Madureira... Se fosse no Fluminense, meu amigo... É isso, cara. É um time grande, né? Times grandes, a cobrança é lá no alto. Com isso, a gente tem o Felipe Luiz indo embora, só que a minha maior preocupação não é essa não, filho. É essa daqui, que o Flamengo acabou encaminhando aí com o Leonardo Jardim. Pra quem acompanha o canal Hora do Flu há muito tempo, sabe que eu falo do Leonardo Jardim, que eu queria ver esse cara no Brasil muito antes dele vir pro Cruzeiro. E digo mais, na minha cabeça era impossível ele vir pra cá, porque dos técnicos portugueses, o Léo é quem eu mais gosto. Eu acho que quem consegue entregar mais. Ele é muito bom treinador. E ele vai ter ali um bom time, né? Então, assim, pensando pra gente aqui, essa demissão do Felipe Luiz, eu vi muita gente falando, caramba, agora é chance do Fluminense, os caras estão fragilizados. Eu acho que é pior. Eu acho que é pior, ainda mais se fechar com o Léo Jardim. É claro que ainda tem algumas questões, né? O Léo Jardim tem um estilo totalmente diferente que o elenco do Flamengo pode entregar, né? A gente tem no elenco do Flamengo jogadores que gostam mais de usar a posse de bola, né? Você tem progressões não tão rápidas. O Léo Jardim não é isso não, tá, gente? O Léo Jardim é correria, o Léo Jardim é um cara fissurado em físico também, né? O jogador tem que voltar para marcar, tem que ir com velocidade, é rápido, é agressivo. Alguns jogadores do Flamengo terão essa dificuldade, na minha visão, né? Mas assim, não deixa de ser um excelentíssimo treinador. E para nós é infelizmente, né? Porque, vamos ver. Eu acho que se mirar um Léo, deve ter alguma reformulação aí no Flamengo. E a minha preocupação é a final agora. Ah, Thiago, vai dar tempo? Não dá tempo de nada. Esquece, não dá tempo de nada. O que a gente vai ver no domingo, provavelmente é o que a gente já estava vendo do Flamengo no ano de 2025, 26, né? Que foi um Flamengo que teve 2 vices, né? Tá com muita dificuldade. Mas ainda assim, quando se sai um treinador e entra outro, os jogadores, sei lá, o fôlego dos caras acabam mudando e a gente tem um desempenho, nem que seja pela força de vontade, um pouco melhor. Então o Fluminense precisa ficar muito atento para essa final, tá? Essa final vai ser difícil, como todo Fla-Flu né? E vai ser único, né? Final única. Então, meu amigo, pode acontecer qualquer coisa. Mas é isso. Lá no rival, as coisas não estão tão bem administrativamente falando, né? E isso acaba refletindo dentro de campo. Ainda não acho possível ver nada de Léo Jardim se fechar por agora. Por que eu falo isso? Porque no próprio Cruzeiro, o Léo teve problemas, se eu não me engano, na Copa do Brasil, no Mineiro. Eu sei que o Léo teve problemas lá no começo. Só que o Pedrinho, né, do BH lá, ele bancou o cara. E depois a gente viu o Cruzeiro virar uma máquina, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado. O Fluminense precisa ficar atento nisso aqui. Mas Felipe Luiz não é mais treinador aí do Flamengo, uma mudança aí que pegou todo mundo desprevenido, tá bom? Outra coisa que eu queria trazer, antes da gente falar um pouquinho sobre Castilho, ainda mais, né? Com a contratação do Julian Milan, o Lancenetti trouxe que o Fluminense se retirou das negociações com o Dantas, tá? Algo que eu acho de verdade ser uma pena, porque, cara, você tem uma oportunidade de trazer mais um jogador promissor, né? Para ajudar esse setor
nosso que tá difícil, né? O setor da zaga do Fluminense precisa de peças, né? E, infelizmente o Fluminense ali acaba saindo, né? Outra coisa que saiu agora também é o valor, né? Graças a Deus saiu o valor que o Fluminense também vai pagar no Castilho. Mas antes, vamos trazer aqui o nosso querido FBTV, né? O meu querido amigo, né? Felipe Barros. A gente vai acompanhar, cortei algumas partes dos vídeos dele pra gente acompanhar e vou deixar o link do canal dele, desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Se você quiser ver o vídeo de forma completa, você vai conseguir assistir lá. Aqui a gente pegou algumas partes do nosso querido Felipe falando do Castilho. Vamos dar uma olhada. Evolução da carreira do jogador até chegar nesse ponto, né, que tem interesse no Fluminense. Então bora lá. Pequeno histórico na carreira das últimas 4 temporadas do Rodrigo Castilho como profissional. 2023 pelo Rinácia, 14 jogos, 6 como titular, 1 gol e 1 assistência. Temporada de 2024 pelo Rinácia também, 35 jogos, 31 como titular, 6 gols e 4 assistências. 2025 começa pelo Rinácia e vai para o Lanús, 43 jogos, 35 como titular, 15 gols e 1 assistência. Aí vem 2026. Aí aqui claramente é uma evolução, né? Tu consegue ver que o jogador está evoluindo. E o Felipe Barros fala uma coisa nesse vídeo aqui que me chamou muita atenção, coisa que as pessoas ignoram, tá? Quando vão analisar Castilho. Ah, mas o Castilho não tem gol, o Castilho não fez gol, não sei o que lá. Escuta o que o Felipe vai falar daqui a pouco. A gente vai comentar sobre isso aqui. Foi uma das partes que me fizeram pedir ele. Deixa eu passar esse vídeo lá no canal pra trazer o pessoal. Olha essa análise aqui, que sinistra. Tá errado aí o número, né, pessoal? Tá escrito 6 jogos, 7 como titular, porque eu preparei a arte antes do jogo de volta da Recopa. Saibam que tá errado. São 7 jogos, 7 como titular, 4 gols e 3 assistências. Tá bom? Então a gente percebe que é um jogador que demorou um pouquinho para emplacar, né? Antes desse período todo no Rinácia, ele chegou a jogar pelo Deportivo Madryn, na segunda divisão argentina, e fez 12 gols em 36 jogos, não foi nenhum desempenho tão ruim. Aí ele começa no Rinácia meio mais ou menos, ele até era titular, participava bastante da equipe, só que não fazia muito gol, e desde que ele chegou ao Lanús, ele desenvolve um pouco mais do futebol, joga numa equipe melhor, né? Que a bola chega, um pouquinho mais importante, né? Pro seu estilo de jogo, então é um cara que vem numa crescente legal na carreira. E vai ter isso aí, tá? E, sendo honesto, terá isso no Fluminense, Castilho. O que ele não teve ainda. Uma boa equipe. Ah, é pesado. Ah, a camisa do Fluminense é pesado. Ah, a cobrança. Tudo. Eu entendo. Mas estou falando. O que Castilho tem agora é um corpo, né? Um time que a bola vai chegar nele. Vai chegar, né? Então, assim, isso para ele vai ser excelente para continuar essa desenvoltura, né? Então, pessoal, essa parte da crescente na carreira que eu falei, muitos estão olhando para os números frios do Rodrigo Castilho e falando, poxa, FB, é um centroavante de 38 gols em mais de 180 partidas, é muito pouco, não sei o que, esse cara vai ser o camisa 9 do Fluminense. Galera, quando a gente fala de centroavante, é importante a gente tentar contextualizar um pouquinho mais as coisas. Se a gente for um pouco mais além dos números, a gente vai perceber que o Rodrigo Castilho, além dos gols marcados, ele está numa grande crescente na sua produção. Então eu chamo na tela uma arte até diferente aqui do nosso canal, que mostra a evolução de desempenho do jogador argentino. A gente acabou de ver os números, né? Quantidade de jogos e gols que ele marcou. Agora reparem, na média de participações diretas por partido. Certo seria até por 90 minutos, tá, pessoal? Ia subir um pouco tudo isso aqui, mas fiz rapidamente a média por partida. Reparem, eles estavam no Rinácia, uma equipe pequena do futebol argentino, um time que tinha muita dificuldade no aspecto ofensivo, principalmente na temporada de 2024. Então, em 2023, ele entrega 0,14 participações diretas por jogo, né? Foi um gol e uma assistência. Em 2024, um pouco mais maduro. Lembrando que em 2023 ele tinha acabado de chegar de um time da segunda divisão. Então, em 2024, o segundo ano na elite argentina, já sobe um pouco mais essa performance, né? Foram 10 participações diretas para gol, para uma média de 0,28. Esse gráfico ainda fica melhor para destacar o que a gente vem falando, né? Olha a evolução. E o Lanús não é grande coisa, tá? O Lanús não é um grandíssimo. Eu vi o Lanús jogar. Não só os jogos contra o Flamengo, não. É um time muito mais de bola longa. Um time com pouquíssima criação. E olha a evolução do rapaz. Eu acredito que o segredo tá aqui e a galera não tá vendo. A galera não tá vendo que o Castilho hoje talvez não seja um nome de peso. Mas ele possa ser, cara. Você entendeu? Dá uma olhada. Por partida. Em 2025, galera, ele começa pelo Rinácia e vai pro Lanús.
Aqui o certo seria eu dividido pelas duas equipes, mas reparem, como já subiu muito a performance, 0,36 participações diretas para gol. Lembrando que pelo Lanús, galera, foram 10 gols em 25 jogos, uma média bem melhor até que esse 0,36. E agora pelo Lanús, claro, um recorte pequeno de temporada, em 2026, um time melhor, um time campeão continental. É praticamente não sei porque ficou esse 0,99, o certo seria uma por jogo, né? Ele tem 3 gols e 4 assistências, 4 gols e 3 assistências em 7 partidas, uma participação direta por partida. Então assim, galera, é importante a gente contextualizar. Estará chegando ao Fluminense, caso confirme, essa conta... Lembrando que esse vídeo aqui, só um disclaimer, esse vídeo aqui o FB gravou quando o Fluminense estudava a possibilidade de mandar uma proposta, tá? A gente tá vendo esse vídeo, ele chegou no Rio de Janeiro ontem. A gente vai trazer isso aqui pra você ainda nesse vídeo. Então, só pra tu entender o contexto, por que o Felipe tá falando, olha, caso venha, caso chegue. E outra, tá? O valor foi revelado, a gente vai trazer aqui pra você também. Valor revelado de Castilho. Quanto que tu acha que foi? Comente aí que a gente vai trazer ainda nesse vídeo. Volta lá pro Filipão. São um centroavante que está num franco processo de evolução e está melhorando o nível de time. Ele estava no Madrid, segunda divisão argentina, foi para o Rinácia, aumentou a quantidade de gols. Foi para o Lanús, aumentou mais ainda a quantidade de gols e de assistência, subindo o nível também de enfrentamento. Primeira divisão da Argentina, da segunda para a primeira divisão. Na verdade, agora numa primeira divisão, mas com Copa Sul-Americana, uma Recopa contra o Flamengo. Então vamos tentar olhar um pouco além dos números frios e percebendo o contexto. Estará chegando ao Fluminense muito provavelmente um cara que está num franco processo de evolução. Isso para centroavante é muito interessante de ser ressaltado. Como eu falei lá no começo do vídeo, falarei um pouquinho agora na nossa conclusão. É uma posição sim de maturação bem tardia, tá bom? Voltando para mim, galera. Então é isso. É uma posição de evolução tardia, né? Não foi isso? Daqui a pouco a gente vai trazer essa parte, porque tem uma parte do FBTV que eu cortei aqui, que mostra alguns lances do Castilho, eu queria comentar com vocês. Vocês querem ver lances do atleta, pessoal, mas antes disso, bora falar um pouquinho sobre as suas características? Bora lá! Mapa de movimentação, mapa de calor do Rodrigo Castilho no ano passado. Tá bom? E o Rodrigo Castilho, pessoal, ele é um centroavante. Tá um homem de área, um jogador de 1,87 m. Só que, apesar disso, contudo, todavia, ele é um cara que consegue oferecer algumas coisinhas a mais para as suas equipes. Claro, dá uma olhada, o seu posicionamento principal, a sua função principal vai ser ficar ali no comando do ataque, fazer o pivô, brigar na bola alta. Ele é muito bom em todos esses fundamentos. Só que ele é um jogador com passada larga, ele é um cara com velocidade. E muitas vezes, principalmente na época de Rinácia, tá? Nessa época ele fazia mais do que pelo Lanús, ele saía muito da referência. Ele é um jogador veloz para a estatura que tem. Muitas vezes ele jogava em dupla de ataque. Tá bom? Então não vou dizer aqui pra vocês que ele vai ser um ponta, vai jogar pelo lado do campo. Não chega a ter refino técnico para isso. Só que ele é um cara que consegue atacar um espaço, eventualmente sair da referência em alguns momentos, fazer uma diagonal atacando as costas do lateral, não do zagueiro, vai poder chegar no lado do campo, fazer um cruzamento. Eventualmente ele é um cara que oferece situações interessantes. Arrastar, né, que isso é progredir com a bola dominada. Ele tem capacidade de entregar um pouquinho isso. Não vai ser um jogador fora da curva nesses... Eu acho que fica muito claro que o Fluminense meio que conseguiu 2 em 1, né? O Fluminense tentou o Coelho, né? Não conseguiu. Tentou o Ávalos, não conseguiu. Coelho, mais mobilidade. Ávalos, esse jogador mais de referência e bola aérea. O Castilho faz os dois. Entendeu? O Castilho consegue fazer os dois. É claro, na sua devida proporção ali, pelo seu tamanho, características e tudo mais. Mas consegue fazer os dois, né? Loucura. Fundamentos nesse play de caso, mas ele consegue entregar um pouquinho disso sim, tá bom? Então vai ser um centroavante que vai entregar um pouco além da bola alta, pivô e poder de finalização, beleza? E se comparar... Eu queria mostrar essa parte pra vocês, né? Então assim, eu acho que, por favor, se inscrevam lá no FBTV, vou colocar aqui. A gente viu só pequenas partes, tá, pessoal? Essa análise ainda é muito mais profunda. Pô, Thiago, eu quero ver tudo. Pô, irmão, vou te pedir essa moral pra tu ir lá no canal dele, se inscreve lá, entendeu? Lá você vai ver tudo, meu. Aqui eu só trouxe algumas partes que me chamaram a atenção e da discussão que eu queria falar com vocês, né? Ele até comentou que centroavantes, ainda mais aqui, né, da América, centroavantes demoram muito a maturar, né? A começar a entregar muitos números. E ele trouxe uma coisa que eu fiquei, assim, depois dá uma olhada no vídeo lá. Ele fala que pra idade, na época, Castilho tem mais gol do que o Germancano tinha. Mas ninguém fala isso.
É porque as pessoas não estão aí pra histórico. Mas se pegar o Castilho com a mesma idade, o Germancano com a mesma idade, o Castilho já entregou mais gol do que o Germancano entregava naquela época. Então, assim, existe a possibilidade do Castilho continuar essa evolução e virar um jogador altamente goleador. Tá? Então, isso existe. Né? Então, e vamos torcer para que isso aconteça. Falando um pouquinho mais sobre ele, pessoal, a gente tem Castilho chegando aí, né? Já chegou, ó, se apresentando, ó, mas ele já chegou falando como jogador do Fluminense já. Ele disse o seguinte, eu tô aqui no GL, ele fala o seguinte: obviamente seria lindo fazer gols agora com a camisa do Fluminense, festejar com a torcida no Maracanã, trabalharemos para chegar e fazer gols, disse ele, né? Vai dizer o seguinte: estou muito feliz por vir a este clube, acho que é um sonho. Meu Deus do céu, chegou aqui do nada. É um sonho, este campeonato também é um grande passo na minha carreira, é verdade. Quero aproveitar a confiança que me dá o clube, corpo técnico, escolher me desenvolver em campo, projetou o jogador. Então tem imagem dele aqui, né, chegando aí no Rio de Janeiro. Hoje, muito provavelmente, a gente tem o anúncio tanto de Castilho quanto do Julián Milán, né? Então, assim, eu acho que é hoje que a gente vai ter ali esses anúncios pelo clube, né? Aí agora o clube fazendo anúncio. Outra coisa que eu queria trazer é que o contrato dele vai ser de 5 anos. Então, assim, cara, eu tô muito na torcida pra que ele desenvolva, pra que ele vire esse goleador. Porque, cara, a gente tá falando que a gente tem um contrato com um cara de 5 anos, né? Ele com 27 anos, o contrato dele vai até 32 anos de idade, né? E a gente sabe que centroavante, mesmo após os 30 anos, entregam muita coisa ainda. Então a gente espera muito que ele desenvolva então um contratinho de 5 anos. E o valor finalmente revelado, prometi você que ia trazer, Fluminense pagará 10 milhões de dólares, tá? 52 milhões por Castilho. O montante será parcelado, mas o tricolor quitando até o final de 2028, né? Então vai pagar em 2 anos aí, 3 anos, né? Contando ainda 2026, esses 52 milhões de reais. Então o Fluminense cedeu, tá? O Fluminense teve que ceder, eu imaginei. Pelo momento, pelo desespero, precisando, o Fluminense vai pagar 10 milhões de dólares realmente pelo Castilho, tá? Informação do GE. Show de bola, meus queridos? Ó, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho tricolor, deixar aquele like, ajudar a gente aí e ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Um beijo no seu coração. Estamos juntos aí na torcida para que Castilho arrebente. Castilho, argentino que veio do Lanús. Nome Castilho. Cara, faça acontecer, meu amigo. Tudo está cooperando para o seu bem, meu amigo. Então vai pra cima. Beijo, gente. Em breve a gente volta com mais informações do Fluminense pra você. Soluções coloridas, quem tudo de bem. Tchau e valeu. Isso, né?